vocês muito bem-vindos a mais um episódio do Podpah. Hoje dando continuidade à série Candidatos. O candidato de hoje é o Paulo Rabelo de Castro. Isso aí. Paulo Rabelo de Castro nasceu em 4 de janeiro de 1949. Hoje, com 69 anos, é do Rio de Janeiro, capital. Seu estado civil é casado. Sua formação é em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestrado e doutorado pela Universidade de Chicago. Sua profissão é economista. O partido é o PSC, Partido Social Cristão. E Paulo Rabelo aí coleciona um prêmio, o prêmio Jabuti de 2012. Uma curiosidade, Chico Buarque já ganhou esse prêmio, para quem não sabe. Entre outras figuras. Eu sou o Thiago Almeida. E eu sou o Guilherme Souza. Bora aí falar sobre o Paulo Rabelo de Castro. Vamos falar um pouquinho da trajetória de Paulo Rabelo de Castro. Vamos lá. Paulo Rabelo nasceu em 1949 na cidade do Rio de Janeiro. Inicia os estudos no Colégio Santo Inácio. Por volta de 1967, começa a estudar economia na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1971, se forma em Economia e Direito. Torna-se redator-chefe na revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, famosa FGV. Cria o Grupo de Informação Agrícola, GIA, no Instituto Brasileiro de Economia, IBRE. Em 1979, funda a RC Consultores. Em 1980, cria a revista Agroanálise. Isso, a revista Agroanálises, que é uma revista focada no agronegócio, né? Ela reúne os principais especialistas aí no agronegócio para auxiliar os empresários do setor na tomada de decisão. Ele ficou nessa revista, ajudou a fundar, mas deixou ela logo em seguida. Exatamente. Em 1993, ele funda e se torna presidente do Instituto Atlântico. O Instituto Atlântico, que é uma entidade de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informação sem fins lucrativos, que tem sede em Fortaleza, Ceará. Exatamente. Em 1993 também ele funda a SR Rating, ou SR Rating, que foi a primeira empresa de classificação aqui do Brasil. Tem 25 anos de atuação no mercado. Exatamente. Empresas de classificação são aquelas empresas que analisam o risco de investimento no país. Tá? Brasil é um país de risco, Brasil não é um país de risco, é esse tipo de empresa. Entre 1994 e 1996, ele ocupa o cargo de presidente da Academia Internacional de Direito e Economia, a AIDE. Em 2000, funda o Instituto Maria Estela. Isso, a ONG, né, Instituto Maria Estela, que fica lá no Mato Grosso. Ela formou mais de 2.000 alunos carentes na iniciação e educação e também colaborou aí no ensino de informática como ferramenta de trabalho e estudo. Isso aí. Em 2011, ele cria o Movimento Brasil Eficiente. Sim, ele fica nesse movimento há bastante tempo, se torna co-coordenador do movimento, que é uma iniciativa que prega maior eficiência na gestão pública e racionalização da estrutura tributária. E aí, em outubro de 2017, ele se filia ao Partido Social Cristão. Só complementando um pouco mais a trajetória de Paulo Rabelo de Castro, ou Paulo Rabelo, que é como ele vai se apresentar. Exato. Ele também participou bastante de diversas mídias. Ele foi colunista e comentarista na Folha de São Paulo, na época, na Jovem Pan e em outros blogs de opinião. Ele também foi colaborador no Instituto Milênio, que é uma organização que defende valores liberais na economia. Ele foi presidente do Conselho de Planejamento e Estratégico da FEComércio de São Paulo. Ele foi membro do Comitê de Gestão do Grupo de Líderes Empresariais, o LIDE, do famoso João Dória Júnior. Abre aspas. A República desmoronou sobre as nossas cabeças. Fecha aspas. Isso aí, vamos falar agora um pouquinho da vida política aí do Paulo Rabelo. De 22 de junho de 2016 a 1º de junho de 2017, ele foi presidente do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Isso, no IBGE, na gestão dele, né, ele promoveu uma renovação de todo o parque tecnológico da instituição, porque realmente estava aos frangalhos, segundo ele, que se desse uma chuva um pouquinho mais forte, molhava tudo e ninguém tinha mais número de nada. O IBGE pararia. E ele conseguiu resolver esse problema e ele viabilizou também a realização do censo agropecuário, tendo participado da prova piloto realizada em Cachoeira do Macacu, que fica no Rio de Janeiro, um lugar muito bonito por sinal. De 1º de junho de 2017 a 4 de junho de 2018, ele foi presidente do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Isso, no BNDES ele tinha várias missões, né, e ele começou a pensar lá a reforma tributária, que não concluiu, mas ele deixou na mesa do Michel Temer e falou, ó, agora é com você, porque eu estou saindo fora para concorrer aí à presidência da República. Exatamente. E abre aspas. Nós não vamos a lugar nenhum crescendo a 2%. Fecha aspas.
agora a gente vai para o campo das propostas. Paulo Rabelo tem bastante proposta e propostas bem claras durante seu plano aí, hein? Ele tem um plano de 20 metas. Plano de 20 metas e cada meta é bem detalhada. Tudo lá no site dele, que está linkado aí no dossiê do candidato. Exato, no mínimo curioso, vale muito a pena ouvir. A primeira delas é rever a distribuição de recursos para os estados. Sim, ele pretende rever essa questão da distribuição de recursos do estado, mais ou menos uma reforma do Pacto Federativo, mas se possível na mesma Constituição. Ele não pretende mexer na Constituição agora. Então se der para fazer agora, vamos fazer o que dá para fazer agora. Exatamente. Dentro dessa mesma levada, ele pretende a repartição automática de tributos dos estados e municípios e leis de eficiência em gestão pública. A municipalização de recursos e ações públicas, que vai gerar aí, segundo ele, um aumento de 50% das verbas dos municípios. Uma segunda proposta seria eliminar 7 impostos. Esses 7 impostos são bastantes. A eliminação de 7 impostos, que são eles: o PIS, o COFINS, o IPI, o CID, o IOF, o CPP e o CSLL. Impostos aí que a gente não tinha nem conhecimento, inclusive. E aí, depois de eliminar esses 7 impostos, ele pretende criar um imposto único. Sim, também é uma proposta de outro candidato aí da série Candidatos. Vocês têm que ouvir para descobrir quem é. Mas ele também pretende unificar todos os impostos em uma tarifa só. Exatamente. Uma outra proposta seria a revisão do setor prolífico. Uma outra proposta, vista por alguns outros candidatos também, seria a reforma tributária. Além disso, a desburocratização e créditos aos empresários também é uma outra proposta. Ampliar o programa de jovem aprendiz também é uma outra proposta. Reforma da Previdência é uma outra delas também. Ele pretende reformar a Previdência criando um produto bom para as pessoas comprarem. Que já existe, né? Exato. O que acontece? Quando você vai em um banco, o banco tem diversos produtos para você de poupança, de investimento e tudo mais. Por que não a Previdência ser um deles também? Então ele pretende criar um produto melhor de Previdência, um sistema melhor para a Previdência, e ele, de todos os candidatos, talvez ele tenha uma das propostas melhores para a Previdência até agora. Menos prejudicial, né? Isso, que acontece. Ele quer permitir que as pessoas façam sua própria previdência particular, sem depender do Estado. E aí você vai lá contribuindo, e quando você chegar no valor que está mais ou menos bom para você, você se aposenta. Então não teria mais idade mínima trabalhando nesse sistema. Você vai lá arrecadando para sua própria previdência, e quando você atingir o valor que você acha que está bom para você viver, você para de contribuir e para, consequentemente, de trabalhar. É uma coisa que meu pai, que se estiver ouvindo aí, pensa muito em fazer. Ele está muito preocupado com isso, quer guardar o dinheiro ele mesmo, e acho legal dar essa condição para as pessoas aí. Exato, né? Ele bate bastante na tecla de que ele acha errado você obrigar o contribuinte a deixar o seu dinheiro no Estado e dar uma rentabilidade muito menor que a inflação, né? E aí, para dar uma outra oportunidade, né? Para deixar também um pouco de retenção desse dinheiro pro Estado, ele pretende criar essa nova maneira aí de previdência, que seria em forma de produto parecido com uma previdência privada aí, que a gente já conhece. O que é interessante, né? Criar um produto estatal que você pode escolher ou não. E ele tem uma visão aí que, se esse programa entrar em vigor, vai ter uma adesão de 26 milhões de jovens. Sim, com certeza. Então é isso. Ele também é uma conta individual de previdência para os trabalhadores optantes, capitalização do fundo do INSS com imóveis da União e ações das estatais, e uma livre aplicação das poupanças do FGTS em previdências associativas. Interessantíssimo. Uma outra proposta seria também simplificar as relações trabalhistas. Sim, mais ou menos naquela levada da reforma trabalhista, mas ele pretende ainda simplificar, deixando mais simples e direta a relação de trabalho com o empregado e o empregador. Exatamente. Lembrando que essa relação entre trabalho e previdência, elas são totalmente ligadas. Isenção de imposto de renda também é uma outra proposta de Paulo Rabelo. Isso, ele pretende isentar todos aqueles que têm salários até R$5.000. Isso é uma proposta interessante porque hoje quem é MEI é isento de imposto de renda dar que ganhe até R$60 mil por ano. R$60 mil por ano, se você for diluir por mês, de maneira igual, vai dar R$5 mil por mês. Então seria meio que dar as mesmas facilidades que um MEI tem para todos os cidadãos. Isso é uma coisa bem interessante. Poderia aumentar os salários aí das pessoas, por exemplo. Uma outra proposta seria o Programa de Inclusão Social para Jovens. O programa, ele visa em colocar 1 milhão de jovens vulneráveis dentro de centros de educação para o trabalho, que seria adaptativa, profissionalizante, e depois ele garantiria 2 anos de emprego garantido. E ele iria fazer um mutirão disso para tirar os jovens que, na opinião dele, são aliciados pelo tráfico. Sim. E dar uma condição melhor para ele. Outra proposta seria também a legalização de propriedades em comunidades.
cidades. Isso aqui é um ponto interessante. A gente falou que ele fundou o Instituto Atlântica, né? Com esse instituto, ele fez uma coisa muito interessante. No Rio de Janeiro, ele conseguiu legalizar residências de mais de 1.500 famílias. Isso aí é muito interessante. Por quê? Porque dentro desse trâmite, ele deu responsabilidade para os moradores. O envolvimento estatal foi o mínimo possível, foi só para legalizar mesmo. Mas questões de medição de terreno, esse tipo de coisa, cadastramento no sistema, foi tudo feito pelos moradores. Ele conseguiu legalizar aí casas de mais de 1.500 pessoas que moram em favelas, deixando a residência deles em situação regular e válida, né? Porque a gente sabe que aqui no Brasil, quem mora em favela é tido como sem moradia fixa. Não pode usar, muitas vezes não pode nem usar o próprio endereço como comprovante de endereço, né, de fato. E ele conseguiu fazer isso para mais de 1.500 famílias lá no Rio de Janeiro. Isso aí é interessante para o próprio morador, porque a casa dele valoriza, se um dia ele quiser vender, ele vende e ganha muito mais do que ele pagou para ter aquela moradia. Vai valorizar. Valoriza, exatamente. Isso é muito interessante. Uma outra proposta seria inserir 100% dos alunos do ensino médio em tempo integral. Hoje a gente já tem, né, algumas escolas no ensino fundamental com tempo integral. Mas a proposta dele é fazer isso também no ensino médio. Tolerância zero na segurança também é uma outra proposta. Referendo para uma nova Constituição até 2022 é uma outra proposta também. Sim, ele pretende fazer esse referendo, mas até 2022. Ele entende que um referendo, mexer na Constituição tão rápido assim, e de imediato, pode gerar resultados não tão desejados, inclusive para aqueles que não querem ser investigados pela Lava Jato, por privilegiado. Sim. E a gente precisa trocar os políticos, trocar a cultura primeiro, para depois pensar numa Constituição. Ele já deu um prazo, mas é interessante. Exato. Uma outra proposta seria o investimento em infraestrutura. Sim, infraestrutura, ele tem como meta investir mais de 60% em infraestrutura implementada até 2022. O investimento seria de 1,2 trilhões de reais. Isso inclui ferrovias, que ele é uma pessoa que pretende investir em ferrovias, a Transamazônica, por exemplo, que está naquela condição que é surrealista praticamente. Fim dos lixões até 2022, né? E investir no processamento crescente de resíduos sólidos. Prioridade no saneamento básico, com 20 bilhões por ano em esgotos tratados e redução do custo de transportes de cargas e de passageiros urbanos em 50% até 2022. Exato. Isso é legal porque até agora a gente não viu nenhum candidato falar sobre nada disso. Isso é bem interessante. Uma outra proposta também seria zerar o déficit público até 2022. Déficit, para quem não sabe, é quando os gastos são maiores do que as receitas, ou seja, quando eu gasto mais do que eu recebo, trocando em miúdos, né? O que ocorre no Brasil há muito tempo, então isso é muito necessário. Uma outra proposta também seria zerar filas nas emergências de hospitais. Interessante, né? O Dória aqui, né, ex-prefeito da cidade de São Paulo, né, implementou uma coisa parecida que deu muito certo aqui na nossa cidade. Sim, fizemos um podcast avaliando a gestão Dória aqui no Podpah e você pode ouvir lá, inclusive. Exatamente, ficou bem legal. Para você que é de São Paulo, acho que é muito bom ouvir, mas para você que é do Brasil, também é bom ouvir, porque a gente sabe que tem muitos candidatos que são de um estado e atuam em outro. Então, por isso mesmo que a gente fez esse episódio. Não fizemos só para elogiar, tá? Exato. Tem críticas lá tem críticas. Então, se um dia o Dória for concorrer aí no seu estado, na sua cidade, no seu município, é bom você conhecer um pouquinho do que ele fez aqui. Remédio genérico sem impostos também é uma outra proposta. E plano de emprego para todos é uma outra delas. Emprego para todos, ele pretende criar mais de 10 milhões de empregos em 4 anos. Aumentar os investimentos em até 22% do PIB até 2022. E também prevê aí nos planos dele o crescimento da renda nacional em até 5% ao ano, em média de 2019 até 2022. Vale lembrar também que ele pretende, ele tem um programa de 20 metas, a gente selecionou algumas aqui para falar, mas tem muito mais lá no site dele. Ele brinca até, mas ele pretende aprovar uma medida desburocratizante por dia. Sim. Acordar e já aprovar uma medida de desburocratizar o país. Sim. Inclusive, segundo ele mesmo, já no dia 2 de janeiro, caso eleito, de 2019, já vai começar burocratizando. Então vamos ver, né? Essas são as propostas de Paulo Rabelo. E abre aspas. Nós só temos, basicamente, uma bagunça fiscal digna de sentar e chorar. Fecha aspas.
E esse é o bloco das polêmicas. Como a gente sempre faz com todos os candidatos, não seria diferente com Paulo Rabelo. A gente vai falar aqui das polêmicas dele. Vamos lá. Uma polêmica interessante, curiosa, é a Operação Pausari. Paulo Rabelo teria envolvimento em uma organização criminosa que desvia dinheiro do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos, o Postales. Sim, segundo os cálculos da Polícia Federal e das investigações que ainda estão correndo, causou mais ou menos um roubo de 6 bilhões de reais do fundo Postales. 6 bi? 6 bi. O que acontecia era que, vamos a um desenho do esquema aqui, eu vou tentar explicar um pouco mais para vocês. Ex-dirigentes do fundo Postales faziam, membros do conselho, sugeriam investimentos em instituições financeiras. E os supostos avaliadores, que aí entra a empresa que o Paulo Rabelo tem participação, faziam avaliações em reais, ou seja, falavam, não, pode investir aqui, que aqui o dinheiro vai render. A gente fez uma avaliação, tá tudo certo, só pôr o dinheiro, mas não. Isso eram todos investimentos fracassados. E aí depois esse dinheiro do investimento fracassado era distribuído aí em várias pessoas, porque criava-se um processo de avaliação, esse processo entrava dinheiro da empresa que era contratada, esse dinheiro era distribuído e no final o investimento não rendia em nada. A SR Rating é uma das empresas contratadas para fazer essa avaliação. E o que consta nos laudos do processo? Abre aspas para o juiz Valisney de Oliveira. As empresas eram contratadas para fazer uma avaliação econômico-financeira de alguns empreendimentos, muito provavelmente para dar uma impressão de legalidade aos papéis comprados pelo fundo de pensão. Fecha aspas. E a SR Rating colocou uma nota em resposta no site dela. O Comitê de Classificação de Risco da agência aprovou entre 2009 e 2010 operações de crédito realizadas para o grupo Mudar. Por uma norma, as agências de classificação de risco não têm acesso às informações sobre os futuros compradores, entre eles o Postales. O economista Paulo Rabelo de Castro é um dos sócios da SR Rating. Hoje ele estava em Brasília, após ter conhecimento da operação de busca e apreensão em sua residência no Rio de Janeiro e se dirigiu voluntariamente para prestar esclarecimentos à Polícia Federal. A SR Rating reafirma a qualidade técnica e independência das operações classificadas pelo seu comitê. Com 25 anos de atuação no mercado, a SR Rating reafirma seu compromisso com o rigor e a excelência técnica das suas análises e está à disposição das autoridades. Abre aspas. Destravar, reformar e incluir. Fecha aspas. É isso aí, agora chegou o bloco mais da hora do programa. É isso aí. O bloco que pode pá, vocês vão gostar, meus parceiros. Pode pá que vocês vão gostar porque é o bloco das opiniões. Olha só. Mas vamos antes deixar claro, como a gente sempre deixa em todos os episódios da série Candidato. O que foi fato e informações foi dito até aqui. Daqui pra frente são as nossas opiniões pura e simplesmente, ok? Sinta-se livre, né? Pra fazer o que você quiser da sua vida. Inclusive não ouvir essa parte. O Guilherme, inclusive, é um dos que recomenda isso. Eu recomendo, inclusive, que você pare agora de ouvir esse podcast e vai fazer algo mais útil da sua vida. Recomendaria que você preparasse um delicioso chimarrão, como estamos fazendo no momento dessa gravação. É verdade. E aproveitasse e desfrutasse escutando um jazz, Joe Coltrane, 1976, um disco muito bom. Ouça lá. Eu indicaria o Dick Farney. Se você não sabe quem é Dick Farney, vai ouvir o episódio aí de quem? Ouça e descubra de quem. Ouça e descubra a de série quem. Candidatos. Exatamente. Mas vamos lá, o que você quer falar aí? Bom, antes disso, você recomenda que a galera vai fazer algo de melhor. Eu recomendo que elas ouçam, porque é bom abrir o debate, é bom a gente discutir, ver o que cada um acha. Inclusive, vocês também podem vir falar com a gente o que vocês acham. A gente vai falar mais sobre isso depois. Recomendo que vocês ouçam para formar a opinião de vocês, tá ok? Um dos grandes problemas do Brasil é que se deixa de falar de várias coisas. Então, não deixe de ouvir, não faça o que o Guilherme pediu, tá? O Paulo Rabelo, ele fala algumas coisas, né, em algumas entrevistas, e ele diz o seguinte: para crescer e gerar empregos é preciso planejar. O plano é o tripé SEI: sociedade, economia e instituições. Reformulando a economia, transformando a sociedade e aperfeiçoando as instituições. Bonito, mas como? Como? Isso aí você falou coisas que de fato a gente precisa, mas você não falou como. Quero saber como você quer fazer isso. As 20 propostas não são suficientes? São suficientes, mas elas também não estão muito elucidadas. Elas estão quebradas, tem bastante proposta, elas estão bastante quebradas no sentido de cada proposta quebra em algumas explicações. Mas como seria isso de aperfeiçoar as instituições? Entendeu? Isso é muito vago, E com opinião, eu acho que o que ele fez no Instituto Atlântico foi lindo. Mas eu tenho uma crítica referente a isso. Eu acho que você deve sim dar assistencialismo às pessoas que moram em condições ruins, como
como é o caso das favelas, que diferente do que alguns pensamentos de esquerda pregam, não é legal você morar numa favela. Essa é a minha opinião. Sim. Eu já morei em uma e Sim. sei que não é legal por diversos outros motivos. E eu não acho legal você ir lá e falar, ó, casa é sua, falou. Eu entendo. Não é assim, inclusive porque diversos terrenos, entre aspas, onde hoje se tem favelas, são invasões, né? São terrenos invadidos e terrenos onde não deveriam ter Sim. moradia. Inclusive, um dos problemas aqui de São Paulo, quem a conhece, que toda vez a gente tem verão, e tem os famosos desmoronamentos, onde atinge diversas pessoas justamente por elas moram em condições de risco e não quer sair de lá porque tem a casa lá. Aí Sim. você vai dar os papéis da casa dela pra ela, aí que ela não vai sair mesmo. Sim, eu concordo com você. Para mim também a favela não é o melhor ambiente para se viver. Não por ser uma favela, mas sim pelo que compõe a favela, principalmente o tráfico. E a gente sabe que toda favela tem tráfico. Tá? Eu nunca cheguei a morar em favela, mas tenho parentes que moram e é uma realidade, tá bom? E justamente por isso eu não acho legal o ambiente da favela e concordo com você nesse ponto. Mas tem pessoas que não querem sair da favela. E aí tem aquele problema de não ter uma moradia. Tem uma moradia que ela pode falar que ela mora ali, inclusive usando como comprovante de residência dados de outras pessoas, entendeu? Às vezes de um familiar, às vezes de um primo, uma tia da mãe, enfim, de alguma pessoa que não é de dentro da favela. Vendo por esse ponto, eu acho bem legal. Mas realmente, a parte que é ilegal, é ilegal. Não tem que se legalizar moradias que foram construídas sob terreno ilegal, sob terreno invadido, etc. E isso também pode acabar com a farra dos movimentos sociais, que tem muita falcatrua aí que promete arrumar casa para um monte de gente, e muita casa em favela também, acaba com a farra dessas pessoas. Na minha visão, claro, né? Sinta-se livre para pensar o que você quiser. Ele falou uma coisa interessante sobre a educação brasileira. São dados da Viviane Senna, que é do Instituto Ayrton Senna, aqui no Brasil, tá? Que lá diz que o Brasil só alcançaria o nível de 8ª série páreo com países desenvolvidos em 2256. Nossa. Cara, isso é extremamente preocupante, cara. Isso é extremamente preocupante. Desanimador. Isso aí só prova que a gente tem que fazer alguma coisa na educação o quanto antes. Ele é a favor do sociocapitalismo. Aí você fala, opa, como assim? Capitalismo do social, como assim? Que fita é essa? Ele pretende capitalizar o povo, né? Exatamente. A ideia desse sociocapitalismo é a seguinte: tornar o capitalismo alcançável a todos, socialmente abrangente. Isso eu acho interessantíssimo. Se você der a oportunidade das pessoas de fazerem dinheiro, ter seus negócios, você não precisa de assistencialismo. Isso eu acho interessante. Tem um ponto aqui que eu fiquei meio bolado, tá? Ele foi perguntado sobre o favorecimento fiscal às grandes empresas em relação ao trabalhador comum e aos trabalhadores de maneira geral, né? Ele disse que não poderia falhar com seus amigos do empresariado. Tem que se diminuir as taxas, mas continuando com os favorecimentos ao empresariado. Eu entendo isso. Que é aquela história de desburocratizar, beleza, mas do jeito que ele falou ficou meio estranho. Tem que ser cobrado isso aí. Vamos cobrar isso, você que tá ouvindo, mande mensagem aí para Paulo Rabelo e vamos ver como é que é isso aí. Porque o quê? Vou aproveitar e divulgar o e-mail dele aqui. Então bora? Quero nem saber, Paulo. Desculpa aí, mas ó, pra quem quiser falar com o Paulo, paulorabelo20@gmail.com. Vamos lá correr atrás disso aí, porque como assim? Falar de favorecimento fiscal para a empresa e não aos trabalhadores? Porque hoje a gente tem, né? Trabalhador não tem favorecimento fiscal nenhum, a gente paga taxa que só o diabo. E ele não posso falhar com os meus amigos do empresariado, não é bem assim não. Se vai ajudar um, tem que ajudar todo. Exato. Ele tem uma proposta que é interessante, que é o CMES, Centro de Maternidade de Empresas. Isso aí me pareceu incubadora, né? Isso é uma estratégia interessante, né? Incubadora de startup, que são empresas que dão ali benefícios para empresas se levantarem, etc. O Sebrae, mais ou menos. Seria mais ou menos o que o Sebrae faz. Isso aí eu achei interessante, né? Por que eu trouxe esse dado aí da educação, que é a 8ª série só é alcançar eu e tal? fiquei me perguntando também. Porque ele tem, sim, né, projetos dentro da educação. Um deles é a web educação, para alunos e professores também. O que eu acho legal, só que só funciona se for investido em infraestrutura. Porque as pessoas precisam comprar arsenal para conseguir acessar essa web informação, né, web educação. Então, se for fazer isso aí, tem que fazer direito, não é? E outra coisa também, nós dois fomos estudantes e a gente precisou pagar horas na faculdade. Nossa, que eu sempre achei uma besteira. E para pagar horas em cima da hora, você tem que entregar as atividades complementares, nós recorremos ao famoso site Brasil Mais TI. Eu, particularmente, escolhi qualquer curso, cliquei em avançar em todos e fiz a avaliação e estou formado lá no curso. O ponto que me chamou a atenção aí sobre o Paulo Rabelo é o fato dele ter elogiado o Trump, né? Em diversos
diversos discursos, ele elogiou bastante o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Isso é um ponto interessante, principalmente porque as relações entre Brasil e Estados estão, para usar um termo bem bonito, estão um pouco abaladas, mas imagine um termo mais pejorativo. Eu acho que a porque situação da Venezuela tá pior que os Estados Unidos. Mas a nossa relação com os Estados Unidos está bem feia, tá bem complicado o negócio. Faz um tempo. E o fato dele ter elogiado o Trump me chamou a atenção por 2 pontos. O primeiro é porque isso dá uma abertura e uma facilidade maior pra gente restabelecer uma relação melhor com os Estados Unidos, se bem que o governo Temer já tá correndo um pouco atrás disso, a gente teve as questões do aço e a guerra comercial entre os Estados todos, mas o Brasil já tá se mexendo e talvez com o Paulo Rebelo, se conseguir se tornar um presidente da República, as relações podem ficar um pouco melhores, o que é interessante, principalmente nessa guinada dos Estados Unidos em deixar de ser um país com relações multilaterais com todos e ter relações mais bilaterais. Então, em vez de negociar com blocos econômicos, negociar pessoalmente com cada país. E o Brasil é muito atraente, principalmente por questões de infraestrutura, ter uma boa relação com países desenvolvidos que têm capital para investir em países que estão em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, é bem interessante. Parece que o Paulo tem essa tendência a negociar melhor com o Trump. Vale lembrar que, dependendo de quem assumir a presidência em 2019, as relações internacionais vão voltar ao Brasil. Depois que o Temer assumiu, principalmente por causa do impeachment, ninguém quis relacionar com o Brasil porque vai negociar com o presidente que vai ficar 2 anos no cargo, não é interessante. Realmente. Então, independente de quem assumir, o mercado vai abrir mais, as pessoas vão olhar mais e o próximo presidente ou vai ter que ir lá nos Estados Unidos ou o Trump vai ter que vir aqui para conversar, que é os 2 países sempre tiveram relações históricas e isso tem que ser restabelecido. Então, só para finalizar esse primeiro ponto, o Paulo Rebelo parece estar mais disposto a esse tipo de negociação diferente de outros candidatos. Sim, até por conta da posição liberal dele, né? Faz todo sentido. Exato. Outro ponto referente ao Trump é justamente, ponto que a gente pode colocar para pensar, é a maneira como o Trump está agindo lá fora e parece que foi isso que o Paulo Rebelo quis elogiá-lo nesse ponto. Ficou claro aqui em tudo que a gente observou do Paulo Rebelo até agora que ele é um cara bem desenvolvimentista, ele tem um plano de futura, um plano de reformas em diversas áreas, então também claro que ele vai tentar ser mais desenvolvimentista do país. Falando dos candidatos até agora, o que mais apresentou, desses aí que a galera já ouviu, o que mais apresentou propostas por enquanto foi o Paulo Rebelo. Então a gente pode observar que talvez ele seja mais desenvolvimentista e seja mais um cara de usar o máximo de poder de presidente dele, né? Porque o presidencialismo no Brasil tem bastante poder, ele vai usar o máximo disso. Ele falou, por exemplo, que ele quer aprovar uma medida todo dia. Assim que acordar, aprovar uma medida desburocratizante. Exato. Legal a gente ver que o fato dele ter elogiado o Trump pode revelar ou não várias coisas sobre ele. O outro ponto que eu queria ressaltar aqui, que justamente nessa levada desburocratizante, em outra declaração dele, ele deixa claro que se uma atividade pública não se paga, deve ser revista. Ou seja, ele não tem uma visão tão liberal de privatizar as coisas, abrir totalmente, enxugar o Estado, né, controle das empresas, mas ele vê que precisa eliminar algumas coisas que não se sustentam, não são úteis para o Estado. Na minha opinião, tá mais que excelente, né? Não é porque e acho que você também deve pensar dessa mesma maneira, não é porque, mas vou falar de mim, não é porque eu apoio o liberalismo que eu acho que qualquer proposta liberal tem que ser implantada. Principalmente porque a gente tem um país muito carente, né? Várias parcelas da sociedade são bem carentes, então elas precisam sim de assistência, né? Mas o que ele falou isso é matemática básica. Se não tá dando retorno, tem que ser revisto. Isso é básico. Nenhuma família, ninguém sobrevive gastando mais do que ganha. Exato, Então, o Brasil tá aí há 500 anos nesse dilema. Mas vamos lá. Último ponto aqui pra fechar, minha opinião. Como você ressaltou e a gente viu aqui no episódio, que ele tem diversas propostas, talvez o candidato com mais propostas apresentadas até o momento. Só que ele não explica muito como que vai ser o trâmite lá dentro da paróquia, como o Emílio Surita diria. Eu até entendo, porque a gente vê aí vários projetos que são roubados por políticos de outros políticos, né? Até tem acusações, esse projeto aí eu que idealizei, e aí quando ele subiu no poder, ele foi lá e implantou, mas a proposta era minha inicialmente, não sei o quê. Vendo por esse lado, eu até entendo, mas a gente tá no momento que a gente quer ver e quer saber exatamente o que vai ser feito. A
gente precisa saber o que vai ser feito. Sim. Mais do que nunca. A questão nem é tanto essa, a questão é que como que ele vai fazer, né? Como que ele vai articular lá dentro para aprovar tantas propostas assim? Ele tem algum plano para isso? Porque a gente sempre lê aqui as propostas dos candidatos, são todas lindas, maravilosas e tudo mais, só que quando você vai pro Congresso, tem gente de esquerda, tem gente de direita, tem gente de centro e tem o pessoal da Lava Jato. Também. Então é complicado, entendeu? Tipo, ele vai desburocratizar um setor, mas é interessante para certas pessoas no Congresso que esse setor seja desburocratizado. É importante que certos setores que não se pagam serem extintos. Como é que ele vai fazer para articular tudo isso lá? Bom, ele é de um partido relevante, né? Congresso, Partido Social Cristão, PSC, o que dá a ele até mais condições do que outros candidatos que têm pautas um pouco mais fortes, mais contundentes, né? Mas mesmo assim ele vai precisar se esforçar, e o fato dele querer usar o máximo poder presidencial para aprovar medidas podem acabar levando ele a perder o apoio, e perdendo o apoio a gente sabe o que acontece, idioma tá aí para contar o que acontece quando você perde o apoio. É verdade. Então é mais ou menos essas questões que ficou aqui no ar, e eu deixo aí no ar também para quem está nos ouvindo. Então tá, vou terminar aqui as minhas opiniões, né? Entre uma das propostas dele, né, tá a proposta de colocar 100% dos jovens no ensino médio integral até 2002. Honestamente, eu não sei se isso é uma medida muito relevante, porque você vai colocar o jovem, já tá para sair da escola, muitos desses jovens já trabalham já no ensino médio, muitas vezes até por necessidade, né, para poder prover para casa, para família, etc. Muitos jovens até têm filhos, precisam trabalhar, e eles são obrigados a fazer ensino médio integral. Será que é válido colocar isso para todas as pessoas? Entendeu? E outra, como que vai ser esse ensino integral? Porque eu estudei, né, no meu ensino fundamental integral, e a realidade era que depois do meio-dia não tinha nada para se fazer na escola. A gente ficava fazendo algumas oficinas, né, artísticas, tinha algumas aulas complementares de português e matemática, mas que no fundo não rendiam nada. Todo esse tempo, por exemplo, eu poderia estar passando um curso fora da escola, ou até mesmo dentro da escola, já que o ensino é para ser integral, que ele seja muito bem estruturado. Tem uma grade melhor. A gente tem alguns problemas aqui no país. A gente tem várias ideias excelentes, mas a gestão das ideias, a execução das ideias, quando existem, se existirem, não são muito boas. E na realidade é isso que eu tô falando. Eu passei, né, fiz ensino fundamental, integral, e depois do meio-dia a escola você não se fazia nada. A verdade era essa. Uma outra proposta que ele falou, né, e várias delas, na verdade, né, mas aqui o déficit público, 0 até 2022. Ele pretende dobrar investimento em infraestrutura pública, mais de 100 bilhões ao ano. A gente vê que a maioria das propostas do Paulo Rabelo, elas vão para 2022, para 2022, para 2022. Assim, eu sei que a gente vive numa situação bem complicada, mas será que esse 2022 também não tem um sentido de próximo de outras eleições? Será que ele não vai conseguir? Será que ele não fala que vai fazer até 2022, já porque vai estar próximo das eleições posteriores a 2018, para ficar fresco na memória do cidadão, o que ele fez, etc. Será que também não é um pouco de jogo de marketing, uma estratégia política? Entendeu? É tipo aquela estratégia de um certo governador de São Paulo que começa os metrôs, segura tudo, aí quando é ano de eleição, inaugura a estação tudo? Será? Então, é isso que eu fico me perguntando, entendeu? Porque ele tem propostas muito boas, de verdade mesmo, né? Na minha opinião. Eu achei bom porque realmente tem coisas complexas, por exemplo, questão de saneamento, questão de educação, e são coisas que demandam tempo, e até 4 anos é um período apertado. Eu achei bom que ele dá um prazo longo, porque tem muitos candidatos que chegam falando que vão fazer e já era, né? Vai resolver na hora. Mas eu achei interessante, só que quando você colocou esse ponto, é de se pensar, realmente. Não, foi o que eu disse, né? A gente tem que pensar, mas ao mesmo tempo eu sei que sim, essas propostas que ele coloca são, sim, difíceis de se conseguir a curto prazo. E falando a verdade, 4 anos, né, é muito tempo, passa rápido. Mas eu fiquei me perguntando, será que ele tá propondo limite porque é o final do mandato e já vai entrar as próximas eleições e aí ele quer manter fresco na memória? Fica aí essa dúvida que a gente tem que analisar, né? Porque eu falo justamente por isso, porque a gente é de São Paulo, nosso governador de muito tempo, né? Ele não é governador há pouco tempo, sempre faz isso. Mas tem uma proposta dele que eu gostei bastante, que é a isenção de imposto de renda para receitas de até 5 mil reais. Sim. Essa eu realmente gostei. Por quê? Porque o Sebrae, se você for MEI, você receber 60 mil por ano, até 60 mil por ano, se você diluir igualmente 12 meses, dá 5 mil reais por mês, você é isento de imposto de renda. Só que para isso tem que me tornar MEI, tem que abrir empresa, etc, CNPJ. E a proposta do Paulo é trazer isso para as pessoas físicas. E eu acho isso excelente. Se você aliar isso com o desencargo do patrão pagando na folha de pagamento, que hoje se o patrão te paga 2 mil reais, ele paga mais 2 mil para o Estado. Se abaixar também o lado de imposto do lado do patrão, isso consequentemente
gente vai trazer salários maiores. Isso é uma proposta, na minha visão, bem legal. E bem simples de se fazer. Bem simples, já existe, só tem uma condição, você tem que ser pessoa jurídica, tem que ter CNPJ, e dá pra fazer tranquilamente. E uma última coisa que ele falou, que eu achei um pouco curiosa, né, justamente porque, como você bem disse, ele não detalha direito, né, a gente vê lá que ele tem um plano de 20 metas, cada meta tá quebrada em mais de um tópico, geralmente, né, mas mesmo assim ainda não tem muitos detalhes de como vai ser executado isso aí. Mas uma outra seria, né, uma proposta dele seria a defesa do produto nacional pela isonomia econômica, ou seja, pela igualdade econômica. Eu fico me perguntando como isso vai ser feito. Vai ser feito a partir de subsídio, pura e simplesmente? Porque a gente já sabe que acontece subsídio pura e simplesmente. A inflação sobe, coisas ruins acontecem. Na minha opinião, não adianta nada você ter uma isonomia econômica se você não tem uma produção nacional existente e forte. Não adianta nada você dar isonomia econômica para setores diferentes dentro da nossa economia se você não tem esses setores amadurecidos, fortificados. Então, antes de pensar em dar essa isonomia econômica, a gente pensar em fortalecer, em fazer girar. Depois que a gente tiver um campo industrial, uma cena bem forte econômica de maneira igual, né, porque hoje o que a gente só tem de forte aqui no Brasil é agropecuária e o agronegócio de maneira geral. Sim. À medida que forem crescendo os negócios, principalmente de tecnologia, aí sim, eu acho que essa ideia de isonomia é válida, porque não adianta nada você dar isonomia econômica para coisa que pouco existe, na minha opinião. Só mais um ponto que tem a ver com o que você falou, só que não, ele critica o pensamento do Estado só se preocupar em controlar a inflação e não se preocupa em fazer a economia crescer. Então a gente vê, principalmente pelo governo atual, no caso, que a preocupação maior é estabilizar a inflação e o resto, vamos esperar que com a inflação baixa o resto se desenvolva por só. Isso aí é uma falsa ilusão, né? Sim. Porque controlar a inflação, qualquer governo controla. O problema é que se isso for forçado, uma hora vai estourar e a inflação vai subir de novo. Exato. Então, tem que se pensar em maneira, como você muito bem disse, de desenvolver a economia, aquecer, fazer ela ficar forte e crescer consequentemente. É isso aí, Gui. Acabou aí mais um episódio da série Candidato. Hoje com o senhor Paulo Rabelo. Olá o quê? Olá o quê, velho? Que é? Não. Você tá falando de quem? Paulo Rabelo de Castro. Não acredito. Por quê? Vocês estão defendendo as pautas econômicas de Paulo Rabelo de Castro. Pelo menos ele tem, né? Diferente de alguns candidatos. Cara que já foi lá e cá, né? Já ficou do lado de lá, aí veio pro lado de cá, depois vai pro lado de lá, né? Bom. Enquanto a conta dele tá cheia, ele tá feliz. Isso é verdade. Aí vocês estão fazendo podcast do cara falando que o cara vai ser presidente. Só que a gente fez podcast de outras pessoas também, você já ouviu? Não ouvi. Não ouvi nem quero ouvir. Eu quero descer a marreta em você. Como é que eu faço pra falar com você? Bom, a gente tem um endereço de e-mail no qual você pode se comunicar com a gente. O endereço de e-mail é falomemo@podpah.com.br falomemo@podpah.com.br Beleza. Mas se você não conseguiu anotar aí, por algum motivo, você pode entrar no nosso site. Nosso site é o podpah.com.br, podpah.com.br, e lá vai ter um menu contato, no qual tem esse endereço que eu acabei de falar, caso você não queira deixar seus dados no nosso formulário, porque lá também tem um formulário de contato, no qual você pode colocar os seus dados e a sua mensagem e enviar pra gente. E a gente vai ficar muito feliz de ler as suas mensagens e trazer aqui pros nossos futuros programas. Me aguarde. Estaremos aguardando. Por enquanto é isso. Lembrando sempre que a gente tem um dossiê, mais uma vez, como eu sempre falo, o menininho até dá uma risada, que ele fica orgulhoso do próprio. Fica orgulhoso do próprio trabalho que eu sei. 19 vezes. Ainda não chegou lá, né? Mas realmente foi um trabalho muito bem feito, que vocês devem olhar, e é lá que consta todos os dados, né? Todas as fontes que a gente fala aqui em todos os programas, que é o dossiê de cada candidato. É um trabalho, como eu faço questão de reiterar todo o episódio, foi muito, muito bem feito pelo nosso querido amigo aqui, participante do nosso programa, Guilherme Souza. E é isso aí, galera. Vamos ficar de ouvido aberto aí. Ouçam os outros episódios do Podpah. A gente não fala só sobre política, nós somos o podcast itinerante de São Paulo também. Explica aí o que é o Podpah. Rapidamente, nós somos um podcast que rodamos São Paulo, sentamos em um lugar público de São Paulo e somos o único podcast gravado em público de São Paulo. Isso é verdade. Eu acho que é. Se tiver alguém, não tem mais. Agora não tem mais. E a gente faz isso, a gente é itinerante, a gente grava em diversos lugares pra você ter um pouco mais de noção do que é isso. Sempre contando um pouquinho da história. Contamos um pouquinho da história. O objetivo é fazer um guia turístico de São Paulo ao mesmo tempo que trazemos pautas importantes. A gente não faz só de São Paulo. A gente vai num lugar, conta a história do lugar, mas traz pautas importantes, coisas legais, assuntos legais para debater. Seja você de São Paulo ou não, é um podcast para todo mundo. Exatamente. Nosso principal intuito é divulgar a nossa linda e querida cidade para quem é daqui, para quem é de fora também. Afinal de contas, o Brasil é, como um todo, um país muito lindo e acessível para todos. Encerramos aqui mais um episódio e fiquem de olho porque outros candidatos virão e ouçam os outros episódios também. Um abraço. Abraço, até mais.